Sejam muito bem-vindas a Ecoar Mulheres. Esse é um espaço construído por mulheres e para mulheres que acreditam que cidades pequenas podem ser lugares mais seguros para mulheres e crianças. Sabemos que muitas vezes nossa luta pode parecer uma caminhada solitária e pesada demais. Por isso criamos esse espaço, para lembrar que não estamos sozinhas e que podemos encontrar uma nas outras as informações, experiências e suporte necessários para vencer nossas batalhas. Para começarmos a nossa reunião, peço que inspirem fundo e me acompanhem na leitura do nosso lema. Que possamos chegar inteiras, que possamos ouvir com generosidade, que possamos falar com coragem e que saiamos daqui mais fortes do que chegamos. A primeira parte do nosso encontro é focada em obtermos conhecimento. A nossa mediadora hoje é a Lucy Gomes, que fez um trabalho super interessante sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E peço a todas que não interrompam a fala da nossa mediadora. Breves intervenções são bem-vindas e devem ser feitas clicando na mãozinha aqui no Google Meets. A partir disso, a colega será ouvida assim que possível durante a exposição. Sem mais delongas, vamos passar a palavra para a nossa mediadora. Vou até abrir aqui a sua apresentação. Pode começar, Lucy. Muito bem, então, bom dia a todas, né? É um grande prazer, uma grande honra estar aqui. E então eu vou falar sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Quem é Clarissa Pinkola Estés, né? Nascida em 1945 nos Estados Unidos, ela é psicanalista junguiana, poetisa, contadora de histórias e doutora em psicologia etnoclínica. Filha de imigrantes mexicanos, foi criada por uma família adotiva de origem húngara, que possibilitou que ela crescesse em meio a tradição da contação de histórias, né? Histórias, mitos, lendas, né? Contadas por pessoas mais idosas. Ela continua ativa em suas palestras, né, retiros e ensaios. Infelizmente, eu não encontrei nada dublado ou traduzido, né? É em espanhol e inglês. Sua principal linha de pensamento, então, é inspirada na psicologia analítica de Carl Jung, que valoriza os arquétipos, né, as imagens e os padrões universais presentes no inconsciente coletivo. Pode passar. E Clarissa, ela tem uma presença intensa e acolhedora, né? Ela fala como quem canta, ouvir ela falando, mesmo que a gente não entenda o idioma, já traz uma paz, uma calma. Há vários vídeos no YouTube, né, para quem tiver interesse. Então, ela fala como quem canta, ela conta histórias como quem reza e escreve quem costura almas. Sua personalidade combina firmeza e doçura, espiritualidade e coragem. Ela é uma mulher profundamente enraizada na terra, mas ao mesmo tempo conectada com o invisível. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar, que depois eu vou pedir, então, que a Rebeca disponibilize no grupo, né, para quem quiser ver na íntegra. Então, mulheres que correm com os lobos. Pode passar. Então, assim, essa obra, ela não é tipo um coach, só um livro, mais um livro de autoajuda, né? Ela traz psicologia, mitologia, contos populares que trazem consigo a sabedoria ancestral para nos reconectar com algo essencial, a natureza instintiva da mulher. A Clarice parte da ideia de que a cultura moderna
nos domesticou a mulher, afastando-nos da nossa natureza instintiva, emocional e criativa. E é através, então, dos contos de fada, dos mitos, das histórias antigas, que ela revela símbolos e arquétipos que mostram. Eu vou pedir um minutinho, tá? Vou pedir desculpa e vou pedir um minutinho. Eu esqueci disso, eu vou me atrasar, vou perder o ônibus. Eu já vou pedir para a avó. Mas aí ele vai me rasgar. Eu não sei se eu pego o ônibus. Devia ter lembrado antes, quando chegou. Eu não lembrei que eu tava assim, né? Desculpem, mas quando se é mãe, essas coisas acontecem. Então, como eu estava falando, né, ela trabalha muito em cima dos contos, lendas antigas, porque essas histórias, elas trazem símbolos e arquétipos que nos mostram como as mulheres podem encontrar o seu poder interior. Também vamos ver como essa obra se conecta com os temas históricos, especialmente com a maneira como a cultura ocidental moldou e restringiu certas imagens femininas ao longo da história, de toda a história, séculos e séculos, né? E ainda estamos passando por isso. Vamos pensar sobre como recuperar, então, essas vozes pode ser um exercício de resistência e de reescrita não só da história, mas da própria humanidade. Pode passar. Ela chama, então, essa essência de mulher selvagem, mas não a mulher selvagem não é aqui no contexto que nos colocam, aquela louca, fora de controle, mas sim aquela que está em contato com os seus ciclos, com a sua intuição e com a sua liberdade. A mulher selvagem, ela carrega consigo os segredos da alma. Ela é a fonte da criatividade, da paixão, dos ciclos de vida e morte. Em sua essência, ela é a que sabe. É aquela que vê com os olhos interiores, que sente com o corpo instintivo, que compreende a linguagem do coração. E mesmo quando ignorada, rejeitada ou domesticada, ela nunca desaparece completamente. Essa mulher selvagem é a força que nos impulsiona o nosso crescimento, que sustenta a intuição, que rompe com o que aprisiona e nos chama de volta à nossa natureza essencial. E ao nos reconectarmos com ela, encontramos o caminho para a cura, para a liberdade interior e para uma vida mais autêntica. Pode passar. Dentro de cada mulher, então, vive uma mulher selvagem, instintiva, criadora e poderosa. Pode passar. Pode passar. Então, aqui, nesse trabalho, eu selecionei 4 contos, os que eu achei, assim, mais fortes, né? Mas há outras 19 histórias, cheias de significado, de relevância e de ensinamentos. Pode passar. Então, a primeira é a mulher selvagem, que é o coração do livro, né? Dentro de cada mulher, então, existe uma força poderosa, ancestral, intuitiva e criadora. É a mulher selvagem. Mas eu gosto de repetir, né? Como eu disse no começo, não é aquela louca, não é a sem controle, não é a frágil demais, a emocional demais, como nos rotulam. Não. A selvagem aqui significa a mulher que é símbolo de essência feminina profunda. É aquela que ela ouve a sua intuição mesmo quando o mundo inteiro diz que ela está errada. É aquela que cria e destrói, como a natureza, sem culpa.
E o destruir aqui é o destruir bom, né? Destruir prisões, destruir preconceitos, amarras, né? Aquela que se recusa a ser domesticada, a ser controlada, a ser moldada por padrões externos. Aquela que se reconecta com a alma, com o corpo e com a terra. Pode passar. E ao longo da história, a cultura patriarcal ocidental, ela sempre tentou calar essa mulher, nos calar, nos rotular como histérica, perigosa, pecadora, uma hora frágil demais, emocional demais. Agora nós estamos num contexto, então, que a gente tem que ser forte demais, tem que ser forte o tempo todo. Mas essa força interior nunca desapareceu. Ela apenas ficou adormecida, né? E o que acontece quando a mulher se afasta dessa sua natureza selvagem? Ela se sente exausta porque vive tentando agradar todo mundo ao seu redor. Ela se sente confusa e perdida porque não confia mais na sua voz interior. Ela fica vazia porque perdeu contato com o que realmente importa. A mulher precisa fazer o caminho de volta, então, para si. E esse caminho passa pela escuta dos próprios ciclos, pela honra às emoções, desde a raiva, a tristeza, o desejo, pelo contato com a criatividade e pela reconexão com os saberes antigos, os mitos, os contos e os símbolos. A mulher que corre com os lobos é aquela que lembra quem é, que fareja o perigo, que não teme o escuro e que protege a sua cria. E aqui não falo só de filhos, falo de projetos, de sonho, de profissão, né? Ela sabe quando ir vá, ela sabe quando descansar e principalmente ela sabe quando partir. Essa mulher está dentro de todas nós e o livro é um chamado para despertá-la. Pode passar. A outra história, a segunda história, então, é a La Loba, né? A mulher que canta com os ossos. A origem desse mito, ela é do norte do México e do sudoeste dos Estados Unidos, né? Ela é uma tradição das histórias orais dos povos indígenas, principalmente dos pueblos, navarros e narruas, com traços sincréticos após a colonização. Então, a função original é transmitir o poder da recuperação espiritual, do renascimento, da reconexão com os ciclos da natureza. Então, qual a história de La Loba? É a mulher que canta com os ossos, canta os ossos. É uma mulher mítica, meio feiticeira, meio xamã, que ela vive sozinha no deserto. E em suas caminhadas pelo deserto, ela vai recolhendo os ossos que ela encontra, especialmente de lobos. E quando ela completa um esqueleto, ela o coloca diante de si e canta. Com a sua canção, ela devolve carne, pele e vida ao que antes estava morto. Pode passar. O lobo, então, revive, corre pelo deserto e muitas vezes, no meio dessa corrida, transforma-se em mulher. La Loba é um arquétipo da curandeira da alma feminina. Ela representa aquela parte de nós silenciosa, sábia, paciente, que trabalha com o que está esquecido e abandonado ou ferido dentro da psique, dentro de nós. Os ossos simbolizam o que é essencial, o que é indestrutível, porque mesmo depois de tudo que morre em nós, seja os sonhos, as forças, as alegrias, algo sempre permanece. E é esse algo que La Loba resgata com sua canção, a nossa alma selvagem, o nosso núcleo mais verdadeiro.
Esse conto fala da necessidade de recolher os nossos próprios ossos, nossas partes esquecidas, as paixões que deixamos para trás, a intuição que ignoramos, a força que enterramos para agradar os outros, a criatividade que silenciamos por medo de julgamento ou pelo correr do dia a dia. Pode passar. E o que significa, então, o canto? O canto é o símbolo da voz da alma. É a poesia, é a arte, é o chorar, é o cantar, é o orar, dançar. São expressões sinceras que podem renovar nossas energias. É o que traz de volta à vida aquilo que parecia perdido. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos ser La Loba para nós mesmas. Precisamos nos isolar do barulho do mundo, recolher nossas partes espalhadas e cantar a nossa própria canção de volta à vida. Mas essa transformação não é imediata, nem superficial. A La Loba, ela não corre, ela não grita, ela não força. Ela age como o tempo do deserto, o tempo da alma. Ela recolhe, ela espera, ela sente e ela canta. E então, só então algo renasce. E como nós podemos aplicar isso na vida real? Quando estamos cansadas, confusas, vazias, é hora de recolher nossos ossos, sem culpa. É parar e dizer: não, eu preciso me cuidar, eu preciso respirar, e sem que isso cause culpa, né? Então, isso pode significar voltar a escrever, pintar, rezar, fazer qualquer coisa que você deixou esquecido lá no fundo por causa de preconceito, porque a família acha que não é legal, que não é correto, que não é de bom tom você fazer, né? Também significa honrar nossas histórias pessoais, porque elas nos trouxeram até aqui, né? O que a gente sabe hoje, o que a gente conhece hoje, o entendimento que a gente tem de vida hoje é através da nossa própria história. Então, a história de La Loba nos ensina que, mesmo quando achamos que estamos perdidas ou quebradas, ainda há algo intacto, esperando para ser cantado de volta à vida. Não importa quanto tempo, mas sempre podemos nos transformar e correr livre novamente. E quem sabe, nos tornarmos a La Loba para outras mulheres. Pode passar. Outro conto, então, é do Barba Azul, né? O perigo de ignorar a intuição. A origem é francesa, né? E é usado para alertar as mulheres sobre os perigos de casamentos forçados ou com homens muito mais velhos e ricos, ou nos dias de hoje seria esse que vem todo romântico, todo cheio de histórias. Muitas vezes ele vem com papel de carente, né? Pode passar. Na história, então, um homem rico e misterioso, com uma barba azul e aparência repulsiva, conquista uma jovem ingênua e casa-se com ela e a leva para o seu castelo. Ele lhe dá as chaves de todas as portas desse castelo e diz que ela pode ficar à vontade. Ele vai viajar, o castelo é dela, ela é a dona do castelo, né? Mas tem uma chave que ela não pode abrir, que ela não pode usar. Essa chave abre uma porta e essa única porta ela não pode abrir de jeito nenhum. Mas, né, como a curiosidade fala mais alto, ela acaba indo e abrindo essa porta. E ela descobre que essa porta dá numa peça, dá num quarto, cheio de ossadas de outras mulheres com quem ele casou e veio a matar. Então, assim, e quando ele volta e ele descobre que ela abriu essa porta,
que ela desobedeceu, ele tenta matá-la também, mas ela é salva por suas irmãs, né? E aí nós temos duas versões. Essa que se considera original, que ela foi salva pelas irmãs, e outra que foi sendo modificada, então que ela teria sido salva pelos irmãos e pelo pai, né? Então, toda mulher precisa desenvolver a capacidade de ver por trás da máscara, para ver por trás das palavras bonitas, né? A chave que abre a porta proibida, significa a curiosidade sagrada, a necessidade de saber a verdade. A intuição é o alarme interno que nos protege. Quando a ignoramos, colocamos a alma em risco. E esse Barba Azul, ele vive em qualquer lugar onde a mulher se cala diante da opressão, onde ela não ousa investigar ou é proibida, impedida de investigar ou de dizer não. Pode passar. E não é só Clarissa que utiliza esse conto em específico, né? Nízia Floresta, lá em 1882, 32, também usou. Porque a Clarissa, que escreveu esse livro, ela nos alerta que se a mulher não aprender a ver o perigo com os olhos da alma, com a sua intuição, ela será presa fácil, né? O Barba Azul moderno, hoje, ele pode estar nos relacionamentos abusivos, ele pode estar num sistema opressor, ou até mesmo na própria voz interior que diz, você não pode, isso não é para ti. E essa crítica também foi feita de forma, então, bem direta e corajosa por Nízia Floresta, considerada feminista, primeira educadora feminista do Brasil. Ela denunciava os barbas azuis da sua época, né? Homens que defendiam que a mulher deveria ser dócil, ignorante, calada, apenas uma boa esposa e mãe. Em obras como O Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, ela escreve que a educação feminina não deveria ser para moldar mulheres obedientes, e sim para formar mulheres conscientes de si, críticas e livres. Pode passar. Nízia diz que a mulher não podia ser tratada só como um enfeite para casa, né? Para ela, a ignorância era um cárcere. E até hoje a gente pode dizer que é, né? Não conhecer os seus direitos, não saber para onde correr quando precisa de ajuda, é uma prisão. E é, então, justamente o conhecimento, a chave que abre a porta. Assim como Clarissa diz que a mulher precisa confiar na sua intuição e investigar. Então, Clarissa, ela diz que a intuição deve ser ouvida e cultivada. O predador interno cala a alma feminina, e a chave do conhecimento e da intuição abre a porta da verdade. Nízia Floresta, que a razão e o saber devem ser ensinados às mulheres, porque o patriarcado impõe a ignorância como forma de controle e prisão. E a educação é a chave que liberta do medo e da submissão. Pode passar. Então, tanto Clarissa quanto Nízia, elas falam que a mulher só se salva quando passa a ver com os próprios olhos, né? E essas duas grandes mulheres, elas nos oferecem as ferramentas para atravessar o espelho, uma com o símbolo, outra com a palavra política. Pode passar. Então, o terceiro conto, né, a mulher esqueleto, o amor que enfrenta a morte. A origem é dos povos inuites, né, os esquimós, especialmente da costa do Alasca e do Canadá. É transmitido oralmente pelas mulheres anciãs das comunidades pesqueiras. E a função original é instruir sobre os ciclos da natureza, da vida, da morte, especialmente dentro das relações humanas. Essa história, então, ela fala do amor, mas não daquele amor romântico, idealizado,
desenhado a pincel, e sim do amor real, daquele que exige coragem para enfrentar o que é feio, o que é doloroso e o que é difícil. Na história, uma mulher é jogada no fundo do mar e fica lá até virar esqueleto. Um dia, um pescador a pesca em seu pesqueiro, em sua rede, sem querer. No primeiro momento, ele se assusta, mas depois, aos poucos, ele começa a enxergar a sua humanidade, a alimentá-la, aquecê-la e passa a amá-la. E com esse gesto de compaixão, ela renasce, ela revive. Pode passar. O verdadeiro amor, então, não é aquele que rejeita a feiura, a dor, os traumas, muito pelo contrário, ele nos vê inteiras, inclusive com nossas feridas. O pescador representa aquele que tem a coragem de sustentar a presença do outro, mesmo quando a dor aparece. O amor é um ciclo de vida, de morte e de renascimento. Amar é morrer um pouco, é perder o controle, o ego e o conforto, para permitir que algo novo nasça. Só é possível viver um amor verdadeiro quando se aceita a própria sombra e a do outro. Muitas vezes fugimos do amor profundo porque temos medo de nos despir até os ossos, mas é nesse lugar nu que o amor verdadeiro nasce. Pode passar. A última história, então, das 4, é Vassalissa e a boneca. A força da intuição e da sabedoria herdada. Na realidade, se a gente for ver, as 4 histórias falam muito sobre intuição, e as outras 19 também. Né? Então, a origem é russa, ela traz elementos culturais, né? A bruxa Baba Yaga, que é uma figura do folclore eslavo, e a função é ensinar as meninas a confiar na sua própria intuição, naquele momento em que elas se preparam para os desafios da vida adulta, e a desenvolver a inteligência emocional. Pode passar. Na história, Vassalissa é uma jovem que, ao perder a mãe, recebe dela uma boneca. Essa boneca representa, então, a sua intuição e a sabedoria interior que vive dentro de cada uma de nós. A madrasta envia a Vassalissa para a casa da bruxa Baba Yaga, no meio da floresta. Uma figura muito temida, mas muito poderosa. E é essa boneca que a ajuda a sobreviver, dar as respostas certas e sair transformada. A boneca é símbolo da voz interior, da alma guia. Ela fala pouco, mas sempre diz a coisa certa. E a bruxa Baba Yaga, longe de ser uma vilã, ela representa a força transformadora dos desafios. É o fogo da vida que queima o que é falso para que o verdadeiro surja. Vassalissa precisa obedecer a si mesma, confiar em sua boneca, que é a sua intuição, enfrentar os testes da bruxa para assim se tornar dona do seu próprio destino. Pode passar. Então, essa história nos lembra que a sabedoria não está fora, ela está dentro de nós. Herdamos da mãe ancestral, da voz simbólica, da alma feminina. É um saber silencioso, mas muito poderoso. E toda mulher precisa alimentar a sua boneca interior, escutar a sua intuição, respeitar o seu tempo, descansar quando o corpo pede, sair quando a alma grita, criar quando o espírito chama. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E como que a gente consegue, então, aplicar esse conhecimento, que vem nesses mitos, nessas lendas, nos dias atuais, nos dias de hoje? É o autoconhecimento, né? O livro nos convida a olhar para dentro. O que você está suprimindo
em você mesma, o que foi domesticado em você, o que é preciso escutar os próprios desejos e emoções, em vez de seguir modelos impostos de beleza, de sucesso, de comportamento, de conservadorismo, como aqui nas cidades pequenas, né? Não pode isso, não pode aquilo. Deve-se buscar o que é verdadeiro para si. As histórias alertam para perigos reais, né? A manipulação emocional, a dependência, seja psicológica ou financeira, o silenciamento. A cultura moderna nos pressiona por produtividade constante, e é preciso respeitar os ciclos do corpo, da alma e da criatividade. A criatividade como ferramenta de cura, né? Fazer o que você gosta, ou encontrar o que você gosta, né? Cantar, pintar, escrever, dançar, são formas de cantar os nossos ossos e trazer de volta partes de nós que estavam esquecidas ou consideradas mortas. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Então, 3 motivos para você ler ou reler esse livro. É para saber quem você é de verdade, para usar o instinto selvagem a seu favor e para valorizar a sua própria história. Porque ser selvagem não é ser bruta, é ser livre, é saber quando rugir, quando descansar, quando criar, e nos dias de hoje, principalmente, quando e como partir, né? Mulheres que correm com os lobos, então é um convite à liberdade interior. Como eu disse no começo, não é um manual de como ser uma mulher, mas sim um espelho da alma ancestral feminino que lida diretamente com o coração de quem lê e de quem ouve. É um livro que cura, que ensina e que transforma. Pode passar. E como a obra, ela propõe justamente isso, né? Escavar os mitos, escutar as vozes subterrâneas e perceber como a cultura também é feita de símbolos, de narrativas e de arquétipos, né? Então, que a gente siga não apenas correndo com os lobos, mas correndo com a história nas mãos e com a capacidade de cantar os ossos de outras mulheres. É isso. Bom, quando a gente tinha conversado já antes, né, na preparação para esse encontro, já tinha dado uma olhada no material, é assim, maravilhoso, maravilhoso. Obrigada demais, Lucy, pelos seus conhecimentos, né? Eu acho que toda mulher precisa ouvir tudo que você falou hoje. Eu agradeço demais. Então a gente vai passar para o nosso intervalinho. A gente vai dar uns 5, 10 minutinhos e depois a gente volta. Então, até logo.